Ele mostra que tirou a foto. Tudo aí, hein? Ele mostra que... Você voltou para cá? Que a gente possa mudar a situação e que essa PL inicialmente seja aprovada, que o nosso nome possa entrar no SESC. Tudo isso vai depender só da gente, se a gente se unir. Então, o Roberto, ele é tecnólogo em mecânica e se formou no tempo. Em 98 ele se formou, mas também ele é advogado. Por isso que ele vai trazer essa situação jurídica para a gente. Certo? E nesse momento, o Cristiano vai falar em nome da instituição. Primeiramente, agradecer aqui a iniciativa, né? Os alunos que serão nosso trabalho, principalmente a turma que está no prédio 2, que nós consideramos uma turma CN, né? Para a iniciativa, ao Roberto Sola, né? Que está aqui, presente aqui, e explanar, né, essa situação em relação aos tecnólogos, né? O João colocou bem, né? Precisamos primeiro ter essa aprovação da lei, né? Da profissão dos tecnólogos, a gente deixa uma lei em cima, e não só o tecnólogo de trabalho, o tecnólogo no geral. E eu acho que isso aqui é um marco, certo? De uma iniciativa, de um movimento, para não chegar lá mais lá na frente, né? A gente já conversando aqui, já no FOE aqui com o Roberto Sola, né? Oportunidade já no próximo semestre, a gente abrangendo os outros cursos tecnólogos e a gente colocar de novo aqui uma conversação, um fórum, né? Sobre esse assunto. Que sabe até a gente levar o auditório do zero no sábado pela manhã, né? Que a gente teria um público bem maior, uma coisa para a gente pensar, né? Mas aproveita aí, certo? O espaço, o momento, né? Do professor Roberto Sola, né, que vai explanar essa questão do tecnólogo no Brasil. Boa noite a todos. Meu nome é Roberto Sola, eu sou o presidente do Sindicato dos Tecnólogos daqui da Bahia. Eu me formei em 98 e de lá, em 2001 a gente fundou o sindicato, junto com alguns colegas do Cefet, né, antigo Cefet, que hoje é o IFPA. Naquela época, talvez eu estivesse como vocês, né, bem totalmente fora da expectativa, sem saber o que é sindicato, as possibilidades em relação ao tecnólogo, o que é, o que não é. Eu lembro bem que naquela época, para conseguir estágio, para conseguir oportunidade de emprego, era uma dificuldade terrível, né? Alguns colegas meus até se sujeitavam a estágios que não condiziam com a formação profissional de nível superior que eles tinham. E uma coisa que eu sempre busquei, né, e até recomendo a vocês, é sempre buscar tanto estágios como possibilidades de emprego que façam você desenvolver. Independente de começar por baixo, mas pelo menos que dê a oportunidade de desenvolver. Eu comecei estagiando na Tigre, né, comecei lá como técnico na verdade, eu comecei como estagiário de tecnologia mecânica, só que eu exercia atividade de técnico e mecânica, né, de estagiário de técnico. E metia a mão na massa, limpava a bomba, desmontava a bomba, enfim. E de lá para cá fui só procurando atividades que eu pudesse desenvolver. Estagiei na Bosch, depois estagiei na MPC Nordeste, que é uma empresa de fábrica de fraldas ali na Lucia. E depois trabalhei na Ford e trabalhei na IMA do Brasil, que é uma terceirizada também, que trabalha internamente na Ford. E por último, pelo menos como tecnólogo, na Telemar. Inclusive na Ford eu fui contratado como engenheiro de processo, porque a Ford ela reconhece o tecnólogo como profissional de nível superior e equipara ele a mesma situação do engenheiro. Muito embora o enquadramento deveria ter sido tecnólogo, né? Porque assim, engenheiro é engenheiro, tecnólogo é tecnólogo, mas como eles não tinham no plano de cargo e salário tecnólogo, ou eles colocavam como analista ou colocavam como engenheiro de processos, que se assemelha ao engenheiro de operações, que foi quando o tecnólogo nasceu. Os cursos tecnológicos nasceram na década de 60, com a antiga LDB, e nasceu justamente com esse nome, de engenheiro de operações. Depois, com até certas divergências com o Conselho Regional de Engenharia, porque o curso é uma duração menor e o curso de engenharia é uma duração maior, e, enfim, eles tinham os argumentos dele, conseguiram, na época, foi a resolução 5 de 77 do Conselho Nacional de Educação, que aí revogou os cursos de engenharia de operação e
começou a ser denominado como curso de tecnologia. E aí, na época, era mais voltado para a área de engenharia. E nos últimos 10 anos que houve uma expansão dos cursos tecnológicos para outras áreas, não só na área de engenharia, inclusive com a edição da nova LDB. O que acontece? Aqui, como eu falei, o curso de tecnólogo, ele surgiu com a LDB antiga, que é a 4.024 de 61. Foi através do artigo 104 que ele permitiu a criação dos cursos de engenharia e operação, como eu falei. E depois veio a Lei 5.540, que permitiu a instalação e funcionamento de cursos profissionais de curta duração destinados a proporcionar a habilitação intermediária de grau superior. E por fim, como eu falei, a atual LDB, que é a 9.394 de 96. Vou colocar uma observação aqui que se alguém for buscar essa legislação, normalmente as primeiras que aparecem estão desatualizadas. Existe uma atualização que, salvo engano, é pela redação nova, pela Lei 11.632 de 2007 e a 11.331 de 2006, que foi justamente que inseriu aqui o artigo 39, que é justamente onde fala dos cursos tecnológicos. Conforme a LDB, os cursos de tecnologia, eles são cursos de graduação e cursos de nível superior. Uma coisa que existe uma confusão e que até, no meu entender, tem que haver uma quebra de paradigma, é a questão de bacharelado e curso tecnológico. Essa questão de bacharelado, que alguns aqui não se assustam, não existe. Quando se fala em bacharel, se você pegar a LDB, não existe em relação à definição legal. Quando você pega a LDB, que a LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela é como se fosse a Constituição das leis ligadas à educação. O que é que a LDB diz? A LDB, ela define os níveis de educação em 2 níveis: nível superior e nível básico. Isso é o artigo 21 dessa lei. Sendo que no artigo 39 ele coloca os cursos tecnológicos como cursos de graduação nível superior. E no artigo 44 ele coloca os demais cursos de graduação no geral. Ele estipula, ele diz o quê? Que são cursos de nível superior, os cursos de extensão, pós-graduação e graduação. E tem um outro, que é como eu sempre falo aqui, eu sempre esqueço, que são os cursos sequenciais. Então assim, ele fala aqui, ó, a educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: cursos sequenciais, cursos de graduação, cursos de pós-graduação e cursos de extensão. Então assim, o artigo 39 ele diz que o tecnólogo é graduação em nível superior, e o artigo 44 diz que os cursos de nível superior são cursos de graduação. E já vem o artigo 62, que aí já fala das licenciaturas com cursos de graduação. O que isso quer dizer? Isso é até um equívoco em relação às instituições de ensino. A grande maioria, ou quase todas as instituições de ensino, elas separam curso tecnológico de curso de bacharelado. Na verdade, é curso de graduação nível superior. Não existe essa terminologia bacharel e bacharelado. Por que eu venho dizendo isso? E venho tentando quebrar esse paradigma em relação a essa terminologia. Porque essa é uma das justificativas que, por exemplo, a Petrobras estabelece para eliminar o tecnólogo do concurso público, que é uma terminologia que, se não existe na lei, como a Petrobras é um ente da administração pública indireta, ela tem que seguir o princípio da legalidade estrita. Ou seja, ela tem que fazer aquilo que está na lei. Se ela tem que fazer aquilo que está na lei, ela não pode separar ou diferenciar o tecnólogo de bacharel. Por quê? Porque a lei não define o que é bacharel. Então, assim, aqueles que querem ou pretendem fazer concurso para a Petrobras, essa é a justificativa fundamental. A Petrobras ela não pode excluir o tecnólogo, como ela coloca no edital dela, que não aceita tecnólogo porque não é bacharel. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Por quê? Porque a Petrobras tem que fazer aquilo que está na lei.
E a gente, enquanto sindicato, a gente tem entrado com ações civil pública desde 2008 para cá, com todos os processos seletivos que a Petrobras e as empresas da Petrobras vêm fazendo. A gente já tem 12 ações civil pública contra a Petrobras na Justiça Estadual, tem 2 ações civil pública na Justiça do Trabalho contra a Petrobras, BR Distribuidora, Liquigás, Transpetro e todas as empresas do grupo Petrobras. E a gente tem também 5 ações civil pública contra a União, que aí é referente à Casa da Moeda e Força Aérea Brasileira. Por quê? Porque são situações, como eu falei, eles colocam lá de forma expressa que não aceita tecnólogo. E a gente, enquanto sindicato, a gente vem tentando barrar isso e brigar para evitar deles colocarem essas circunstâncias. Aí voltando à questão do tecnólogo. Como eu disse, o tecnólogo ele é um profissional de nível superior, graduação. Aí vem a questão do bacharelado, assim, por exemplo, qual a diferença do administrador para o tecnólogo em gestão de recursos humanos, por exemplo? Em relação à legislação, em relação ao nível de educação, nenhuma. É a mesma diferença que tem do administrador para o engenheiro, é a mesma diferença que tem do tecnólogo para o administrador. Qual é a diferença? Cada qual segue a sua linha de atuação, a sua linha de formação. O tecnólogo em gestão de recursos humanos, ele é focado e ele é formado para atuar na área de gestão de recursos humanos. Já o administrador, ele é focado para atuar na área de administração. Em relação ao engenheiro eletricista e o engenheiro de telecomunicações, é a mesma situação. O engenheiro eletricista ele é focado para atuar na área de transmissão de energia, no geral. O tecnólogo em telecomunicações, específico na área de telecomunicações. Em relação ao tecnólogo de segurança do trabalho, já existe um pouco de confusão, até pela própria questão do nome. Por quê? Porque um é engenheiro de segurança do trabalho, o outro é tecnólogo de segurança do trabalho. Só que o engenheiro de segurança do trabalho, ele é uma especialização, enquanto que o tecnólogo de segurança do trabalho, ele é uma graduação. Aí vem a questão, que às vezes o pessoal se pergunta, quem sabe mais, quem sabe menos, quem pode mais ou não. No meu entender, se a gente for parar para ver, porque às vezes uma das circunstâncias que o próprio conselho questiona é assim, que o engenheiro ele tem mais tempo de formação, ele passa 5 anos de engenharia e depois faz 1 ano e meio de segurança do trabalho, 6 anos e meio. E já o tecnólogo, acho que em torno de 3 anos, aqui é em torno de 3 anos. Então assim, se for parar para analisar, quem sabe mais? Será que o engenheiro que fez 5 anos e não viu nada de segurança do trabalho em 5 anos e só fez 1 ano e meio de segurança do trabalho, ou de segurança do trabalho tecnólogo que passou 3 anos só vendo segurança do trabalho? Isso são coisas que a gente precisa refletir. E outra coisa, eu lembro bem que quando eu fui para um encontro lá no Confea, que a gente foi justamente defender a questão dos tecnólogos e também o pessoal de segurança do trabalho, uma das coisas que o presidente do Confea nos falou foi o seguinte: o conselho ele é formado por o conselho ele é formado por vários conselhos ligados, vários conselheiros, né, formado um grupo, por exemplo, tem o conselho de elétrica, o conselho de segurança do trabalho, o conselho de engenharia mecânica, enfim. O conselho ele é formado por um profissional graduado. E quem é graduado? O tecnólogo de segurança do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho? Na área de segurança do trabalho, é o tecnólogo. E até ele falou isso ao tom até de alerta. Ele ainda disse assim: se os tecnólogos de segurança do trabalho quiserem, eles tomam um conselho, no caso, específico de segurança do trabalho. E quem vai determinar e estabelecer as normas são os tecnólogos, porque eles que são graduações. Por quê? Porque a legislação diz que quem deve compor o conselho são as graduações e não o pessoal de especialização. Mas isso é aquela coisa de vocês, acho que a grande maioria aqui é serviço de trabalho, começarem a buscar os seus direitos, começarem a brigar por essas questões. Aí a gente vem na questão agora da regulamentação, né? Deixa eu passar aí, por favor. Aqui eu coloquei algumas leis, né, que falam sobre a questão do tecnólogo.
Aqui é que se instituiu o Sistema Nacional de Educação Tecnológica, o surgimento dos Cefetes. Aqui no caso das instituições privadas, aqui é um parecer que fala sobre os cursos tecnológicos, porque antigamente uma das questões que o pessoal falava muito era que o tecnólogo era curso de curta duração, que o tecnólogo era pleno e que o tecnólogo era não pleno e que os outros cursos eram pleno. Só que aqui essas resoluções do Conselho Nacional de Educação foram justamente derrubando essas questões. Por quê? A questão de pleno e não pleno não existe, porque se você começa o curso e termina, você é pleno. Ou não. Se você começou e terminou, é pleno. Então o MEC veio e derrubou essa questão. A questão do curso ser curta e longa duração também derrubou. Por quê? Porque cada curso tem a sua especificidade. Cada curso ele é criado para formar determinado profissional. E cada qual vai seguir a sua linha de atuação. E cada curso precisa de um tempo determinado específico. O curso de engenharia precisa de 5 anos, mas o tecnólogo de segurança do trabalho precisa de 3. O tecnólogo em mecânica precisa de 3,5, que foi o que eu fiz na época no Cefet. E por aí o de telecomunicações, 3 anos e meio. O de gestão de recursos humanos me parece que é 2 anos ou 2 anos e meio. Então, cada curso precisa do tempo e o momento certo para a formação. Então essa questão do tempo, porque um sabe mais do que 5 anos, o outro não, porque é 3 anos, isso é balela. Porque senão o médico seria mais inteligente que o administrador, porque o médico faz em 8. São 6 anos de formação e mais 2 de residência médica. E o engenheiro sabia mais do que o administrador, porque o engenheiro faz 5 e o administrador faz 4. Então, na verdade, cada qual sabe dentro da sua área de atuação, da sua área de formação. Então não existe isso de, porque um sabe mais, que isso eu estou passando para vocês assim, que são as conversas que ao longo dos anos a gente vem ouvindo e a gente vem observando a legislação e vem observando que isso são argumentos utilizados justamente para manter a reserva de mercado, como eles querem manter para o pessoal de graduação tradicional, por exemplo. Então assim, isso é um argumento que o CREA usa muito. Porque um tem 5 anos, o outro tem 3 anos. Sim, ele tem 3 anos, ele é focado naquele assunto, e o outro fez 5, de coisa que não tem nada a ver. O engenheiro eletricista, por exemplo, ele pode projetar uma central telefônica, o CREA pode. Mas será que ele viu matéria ligada a telecomunicações? Se duvidar, viu um semestre só, uma matéria só. Enquanto que o tecnólogo de telecomunicações passou 3 anos e meio só vindo telecomunicações. Isso foi até um dos argumentos que eu usei quando a gente teve uma reunião no CEP, né, que é uma reunião que ocorreu esse ano justamente para fazer a alteração na Lei 5.194, que é a lei que regulamenta o CREA. E assim, o pessoal queria colocar na legislação a restrição em relação às atribuições do tecnólogo. E aí tanto eu como o pessoal que representou os sindicatos dos tecnólogos e o pessoal dos técnicos, que também eles queriam colocar restrições na lei, a gente contra-argumentou. Não existe essa questão dessa diferenciação. Não pode haver essa diferenciação. Primeiro porque quem regulamenta a profissão é o Congresso Nacional, não é o Conselho de Classe. E segundo que essa questão de tempo não é critério para dizer quem sabe mais ou quem sabe menos. Aqui foi o decreto-lei que eu falei, que criou aqui em 67, o 241, né, que ele incluiu a profissão de engenheiro de operações, dentre aquelas regulamentadas pela Lei 5.194, que é a lei que regulamenta as profissões da área de engenharia. E depois desse decreto, na verdade, os cursos de engenharia de operação, eles foram revogados pela Resolução 577, como eu falei. E aí passaram a ser denominados de cursos de formação de tecnólogo. E aí depois veio a alteração na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, já colocando definitivamente na legislação o tecnólogo como profissional de nível superior e graduação, assim como as demais graduações. Aqui a resolução também, né, 12 de 80, que determinou que os cursos tecnológicos passassem a ser chamados de cursos superiores de tecnologia.
Aqui também a Lei 10.172, que aprovou o Plano Nacional de Educação, e aí que tem um capítulo especial ao Tecnólogo. Então, assim, foram várias legislações, passo a passo, de quando surgiu o Tecnólogo, o permissivo legal, que foi na LDB antiga, de criação de cursos de nível superior de curta duração, ou melhor, de um tempo menor, né? Porque eu falei que aquela questão de curta e longa duração não existe, mas a gente acaba sempre falando, mas no caso aqui, não como limitador de mercado como era usado antigamente, mas mais como assim, um curso focado em determinada área, então ele acaba sendo duração menor. Aí aqui vem vindo, né, os decretos e as legislações pertinentes. Até que depois findou, como eu falei, com a atual LDB. Que a atual LDB são os artigos 21, que ele coloca em dois níveis de educação, o artigo 39, o artigo 44 e o artigo 62. E aqui começou a surgir a classificação brasileira de ocupações, né, chamada CBOs, já incluindo os tecnólogos como profissão. Aqui tem uma definição. Quando eu formei no curso de Direito, a minha monografia foi justamente ligada ao tema dos tecnólogos. O tema foi Poder Institucional e Normativo do Conselho de Classe, do CONFER, enquanto Conselho de Classe Profissional. E na minha monografia, eu justamente coloco as resoluções do CONFER como inconstitucionais, as resoluções que regulamentam a profissão de tecnólogo, que no caso restringem as atribuições, que eu vou falar um pouco mais à frente. E nessa monografia eu estabeleci uma definição para o que é o curso tecnológico. Então, assim, os cursos de tecnologia são cursos de graduação, e essa definição é toda com base na legislação e as normas do MEC e a própria LDB. Os cursos de tecnologia são cursos de graduação de nível superior focados na formação de profissionais especialistas com competências e características específicas determinadas por instituições de ensino em face da autonomia universitária, com o fim de atender demandas específicas do mercado de trabalho, abrangendo as mais diversas áreas do saber. Como eu falei, foi o tema que eu coloquei na monografia. E aí é pautada justamente na legislação, que na monografia eu tentei estabelecer uma definição mais próxima do que vem a ser o tecnólogo. Aqui é a classificação brasileira de ocupações, que aí começou a ter os tecnólogos. Tem várias. Hoje deve estar, porque essa apresentação já tem mais ou menos um ano. Então provavelmente já deve ter novas CBOs estabelecendo novos cursos de tecnologia. Inclusive já tem hoje o Catálogo Nacional de Cursos emitido pelo MEC, Ministério da Educação. E aqui é a vocês específica, que é o Tecnólogo de Segurança do Trabalho, é 2149-35. Quer dizer, a grande maioria aqui é segurança do trabalho, né? Tem alguém de outra área além de segurança do trabalho? Aí aqui na CBO tem a descrição sumária, né, do que pode fazer, sendo que não fica restrita a essa descrição sumária. Pela descrição sumária da CBO, ele diz aqui o quê? Que os tecnólogos de segurança do trabalho, eles controlam perda de processo, produtos e serviços, ao identificar, determinar e analisar causas de perdas, estabelecendo planos de ações preventivas e corretivas, desenvolve testes e supervisão do sistema, processos e métodos produtivos, gerencia atividades de segurança do trabalho e do meio ambiente, planeja empreendimentos e atividades produtivas e coordena equipes, treinamentos e atividades de trabalho. Em relação à segurança do trabalho, pela Lei 7.410, né, que a lei foi criada, na verdade, antes do surgimento dos cursos de tecnólogos do trabalho, eles só estabeleceram, eles só previram, né, na época, os técnicos de segurança do trabalho e os engenheiros de segurança do trabalho.
sendo que para ser engenheiro de segurança do trabalho teria que fazer, ter o curso de engenharia ou arquitetura e fazer a pós-graduação de segurança do trabalho, a especialização. Já os técnicos tinham a formação específica dos cursos técnicos voltados à segurança do trabalho. Pela Lei 7.410, ela, como eu falei aqui, dispõe sobre engenheiro e arquiteto, atuando como engenheiro de segurança do trabalho, e o técnico atuando como técnico de segurança do trabalho. Ela é omissa em relação ao tecnólogo de segurança do trabalho. Por que ela é omissa? Porque na época não existia o tecnólogo. Então, para que a lei passe a ter o tecnólogo, nós tecnólogos, no caso vocês tecnólogos, porque eu sou mecânica, mas muito mais especificamente vocês de segurança do trabalho, tem que começar a brigar para que apareça na legislação tecnólogo de segurança do trabalho. Inclusive, eu até falei com o Jorge e até mostrei a ele. A gente tem o PL 2245, que ele visa a regulamentação dos tecnólogos em geral. E a gente tinha também um outro PL, que era o 2827, que era referente ao salário mínimo profissional dos tecnólogos. Por quê? Porque a gente tem uma lei, que é a Lei 4.950-A, que ela estabelece o salário mínimo profissional dos profissionais graduados em escolas de engenharia, química e veterinária. É uma lei de, se não me engano, 66, que foi criada nessa época justamente para estabelecer um piso para o profissional. E como a lei ela fala assim, estabelece o piso dos profissionais graduados em escolas de engenharia. Escola de engenharia, química e veterinária. E o tecnólogo, ele é graduado na escola de engenharia. O tecnólogo em mecânica, o tecnólogo em segurança do trabalho, não deixa de ser. Ele tem que ser necessariamente a escola voltada à área de engenharia. Aí o que é que acontecia? Os tribunais regionais do trabalho entendiam que essa lei 4.950-A se aplicava ao tecnólogo. Só que quando chegava no TST, havia divergência e eles entendiam que não cabia. Aí na época a gente fez esse PL, o 2827, o pessoal lá do Sindicato de São Paulo mandou para mim, eu fiz o projeto de lei, encaminhei para ele, inclusive a justificativa, foi até com um processo meu referente ao salário mínimo profissional, justificando a necessidade de sanar de vez esse problema, incluindo o tecnólogo. Só que esse projeto, ele vinculava o salário mínimo nacional, que é o atual, né, 678, o piso salarial. E pela Constituição não pode. Aí no trâmite do PL ele acabou sendo arquivado. Inclusive a própria lei, para aplicar também aos engenheiros e demais engenheiros, arquitetos, químicos e veterinários, como eu falei, que a lei fala justamente desses profissionais. Também existe essa discussão, se aplica ou não por causa da vinculação ao salário mínimo profissional. Só que a gente vai lançar novamente um outro PL, inclusive eu estava fazendo parte lá da comissão junto ao CREA, referente justamente ao salário profissional, para a gente tentar mudar até a vinculação a outro indexador, tirando o salário mínimo. E também, claro, incluindo o tecnólogo. Aí, como eu falei aqui com o Jorge, eu estou fazendo também um projeto de lei específico para o pessoal de segurança do trabalho. Eu mostrei a ele o projeto, tudo direitinho, só que assim, eu sou da área de mecânica. Embora entenda de legislação, porque eu sou formado em direito, mas assim, precisaria, foi o que eu falei a ele, de um grupo de tecnólogos ou pessoas já formadas na área de segurança do trabalho para poder sentar e concluir esse projeto de lei para a gente encaminhar para o Congresso. Inclusive, o projeto até prevê a inclusão do tecnólogo no SESMIT, enfim. A ideia é fazer, porque assim, a gente tem um PL 2245 que é no geral, para todos os tecnólogos. Mas tem também esse PL que ainda está em construção, que é para encaminhar para o Congresso Nacional, justamente regulamentando o tecnólogo de segurança do trabalho. Só que é como eu falei a ele, e como ele falou aqui no início, a ideia é assim, vocês são, como você falou, são os desbravadores, né? Vocês estão formando, é um curso novo, todo curso novo, como até o professor estava falando lá fora, que naquela época o pessoal fazia administração e todo mundo criticava.
Ah, você vai ser administrador, o que é administração? E hoje a administração é praticamente o coração da empresa. Que na verdade até existe, por exemplo, eu não sei, nas empresas pequenas em si eu não sei, mas pelo menos no polo, a grande maioria das empresas são até administradas por engenheiro. Né? Aí depois que o pessoal começou a ganhar força na administração, que está também começando a ocupar o espaço concorrendo com os engenheiros das indústrias. Porque eu não sei agora, porque eu não estou atuando na área, mas até 2003, por aí, eu ainda atuava na área e quem administrava a empresa era o engenheiro. Só que o engenheiro é um profissional técnico, profissional para atuar em planejamento e na área técnica de engenharia. Só que, no entanto, eram eles que administravam. Só que hoje isso está revertendo, já está modificando. Os administradores estão ocupando o espaço dele. Mesma coisa o tecnólogo. Começou, hoje, na minha época ele era pior ainda. Assim, tinha aquelas restrições, o pessoal não conhece, não sabe o que é o tecnólogo, e aí acabava restringindo. Mas a partir do momento que começa a ter mais curso tecnológico, o pessoal começa a buscar o espaço no mercado de trabalho e começa a desbravar, como o colega Jorge falou, a tendência é que vocês ocupem o espaço no mercado de trabalho. Eu já participei de outras palestras no Senai, o CETIND, que eles têm curso de superior lá. Teve uma que participou o pessoal da Ford e da Continental, os diretores lá de recursos humanos. E o que eles falaram em relação ao tecnólogo, sim, uma maravilha. E, na verdade, o que eles querem mais é tecnólogos mesmo, que é o profissional justamente ali que tem um conhecimento técnico e sabe aplicar a questão prática à teoria. Enquanto que, não desmerecendo o engenheiro, pelo amor de Deus, mas assim, a função do engenheiro já era muito mais outra, aí que acabava se confundindo nesse cargo que deveria ser ocupado por tecnólogos. Isso foi palavras da coordenadora geral lá de recursos humanos da Ford. Luciana é tecnóloga em gestão de recursos humanos, ela estava lá, ela viu. O pessoal falou que eles querem tecnólogos, querem mais tecnólogos. Então, assim, o que vocês precisam é justamente isso: é começar a buscar o espaço de vocês no mercado de trabalho, se mostrar no mercado de trabalho e mostrar que vocês vieram para ficar e têm suas competências. Tão boas ou não sei se melhores, mas que os demais profissionais. Sendo que cada um ocupa o seu espaço no mercado de trabalho. Jorge, passou o papel para o pessoal assinar. Aqui é a questão das atribuições, né, que define atribuições. Pela Lei 7.410, do engenheiro de segurança do trabalho, as atribuições é definida pelo MATBEA. Não, esse aqui. Já no caso dos técnicos, ela é definida pelo Ministério da Educação e Cultura. Tem endereço e... Em relação ao tecnólogo, a legislação diz. Essa questão da atribuição, estabelecimento de atribuição, é uma outra quebra de paradigma. O que acontece? Pela legislação,